Fala, rapaziada, beleza? Bom, galera, hoje vamos ter Flamengo versus Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Ou seja, rapaziada, estreia do Mengão. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o STJD, que negou um pedido da família de Bruno Henrique, e vou falar também do clube inglês, o Aston Villa, que pretende aumentar a proposta pelo lateral direito Wesley. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora nesse vídeo, eu já peço, dá aquela segurada, não pule o vídeo, porque eu vou trazer um caminhão cheio de notícias do Mengão. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo falando uma coisinha pra vocês, galera. Hoje tem estreia do Mengão pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, lá em São Luís do Maranhão. Ou seja, rapaziada, o técnico Felipe Luiz vai para esse jogo de hoje com um time alternativo, vai para esse jogo de hoje, rapaziada, dando oportunidades para muitos jogadores, mas mesmo assim, galera, é um Flamengo que vai estar lá em campo, é um Flamengo, rapaziada, que é líder do Brasileirão, é um Flamengo que ganhou o último jogo do Corinthians de 4-0, independentemente se os titulares absolutos do Flamengo não vão pro jogo hoje, mas a gente vai ter, rapaziada, um Flamengo que joga com raça, um Flamengo que não dá bobeira e um Flamengo, rapaziada, que independentemente se tá jogando com os reservas, joga muito bem. Ou seja, rapaziada, vamos apoiar o Mengão no jogo de hoje. E o Mengão tem que ir pra cima do Botafogo da Paraíba, que a gente saia do jogo de hoje, lá em São Luís do Maranhão, com uma vitória. Eu trouxe pra vocês, rapaziada, a seguinte informação. Até o momento foram vendidos mais ou menos aí 35 mil ingressos. Olha só, rapaziada, 35 mil ingressos foram vendidos para o confronto entre Flamengo versus Botafogo da Paraíba no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Restam apenas 5 mil ingressos para esgotar a carga total, que é, rapaziada, de 40 mil ingressos. Ou seja, assim que o Flamengo pisou os pés em São Luís do Maranhão, a torcida, rapaziada, do Flamengo, que eu costumo dizer, é uma torcida diferenciada. Até porque, galera, o Flamengo vai tá estreando hoje na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. E se vocês, rapaziada, viram a chegada do Flamengo ontem em São Luís do Maranhão, vocês viram, galera, a torcida do Flamengo fazendo um aeroflá, fazendo, rapaziada, uma festa absurda. E é por isso que eu digo sempre, né, rapaziada, a torcida do Mengão é diferenciada, porque independentemente do adversário, a torcida lota o estádio. Independentemente, rapaziada, do adversário, a torcida vai lá no aeroporto, comparece, faz festas. Ou seja, galera, eu vi muitas pessoas aí falando que os torcedores do Flamengo só apoiam quando tá ganhando, que os torcedores do Flamengo é torcedores modinhos. Mas não é isso, rapaziada. Até porque os torcedores do Flamengo vivem o Flamengo, ou seja, a cobrança, além de ser grande, mas também a torcida sempre comparece, sempre faz a festa. É isso mesmo, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e continuando aí nesse assunto de Copa do Brasil e sobre a estreia do Mengão hoje, até porque, galera, eu vou trazer a informação pra vocês, que é a seguinte: só do Flamengo tá estreando hoje contra o Botafogo na Paraíba, o Flamengo, rapaziada, vai ganhar aí um valor milionário. Dá uma olhada nessas informações que eu apurei pra vocês, que eu tô trazendo aqui pra vocês, né, rapaziada? Olha só, o Flamengo já garantiu 2,3 milhões de reais apenas por participar da terceira fase da Copa do Brasil, e caso vença, caso avance para as oitavas de final, o clube embolsará 3,6 milhões de reais. Ou seja, rapaziada, apenas pro Flamengo estrear hoje contra o Botafogo da Paraíba, o Flamengo vai desembolsar aí, rapaziada, vai colocar no bolso, né? Ou seja, né, rapaziada, vai colocar no bolso 2,3 milhões de reais. Ou seja, rapaziada, tem que vencer hoje, tem que passar de fase, porque quanto mais a equipe do Mengão passa de fase, quanto mais a gente coloca dinheiro no bolso. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui, os jogadores que não viajaram, os jogadores, rapaziada, que foram poupados pelo técnico Felipe Luiz pro jogo de hoje, são eles, viu, rapaziada? Olha só: Rossi, o goleiro Rossi, o lateral Alexandro, o meia Dela Cruz, Arrascaeta e o atacante, o centroavante Pedro, não vão para esse jogo de hoje, não viajaram para o jogo de hoje, até porque, rapaziada, é o seguinte:
todos por controle de minutagem, levando em consideração o histórico de lesão, ou seja, o técnico Felipe Luiz aproveitou esse jogo de hoje, já que é a estreia contra o Botafogo da Paraíba, para dar, rapaziada, um descanso para eles e até poupar eles ali, né, galera? E evitar ali uma lesão, né, rapaziada, que poderia piorar bastante. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui sobre o STJD e voltar ao caso de Bruno Henrique, até porque, rapaziada, os familiares de BH fez um pedido pro STJD colocar sob sigilo toda a investigação do Bruno Henrique. Porém, rapaziada, a resposta do STJD foi que não agradou nem os familiares de Bruno Henrique, nem o próprio jogador. Dá uma olhada, rapaziada, nessas informações que eu apurei para vocês. Olha só, a Justiça do Distrito Federal negou o pedido da família de BH para colocar sob sigilo a investigação que apura se o atacante se envolveu com apostas ao receber um cartão amarelo contra o Santos em 2023. Além disso, o juiz autorizou que a PF compartilhe as provas com o STJD, que pode abrir um novo processo esportivo contra o jogador. Por fim, a casa de aposta Blaze foi intimada a fornecer dados sobre 4 investigações ligadas ao caso. Ou seja, rapaziada, a família de Bruno Henrique foi fazer um pedido pro STJD e acabou, rapaziada, que acabou um pedido sendo negado e uma investigação pode ocorrer mais ainda com o Bruno Henrique. Ou seja, rapaziada, eles foram fazer um pedido para tentar melhorar e foi piorar ainda mais. A gente torce, rapaziada, que isso tudo se acabe, até porque envolve o nome do Flamengo, envolve o próprio jogador que tá atuando hoje dentro do Flamengo. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando falando de Flamengo, de janela de transferência e uma possível saída do lateral direito, o Wesley. Olha só, rapaziada, até porque o Aston Villa veio a primeira vez, colocou 15 milhões de euros, o Flamengo recusou e o Aston Villa, o próprio Aston Villa, pretende vir muito mais forte dessa vez para tirar o lateral em definitivo. Olha só, rapaziada, o Aston Villa estuda enviar uma proposta para contratar o Wesley na próxima janela de transferência. O jogador está sendo observado por outros clubes europeus. Além disso, vale destacar que o Aston Villa concorre com outros clubes da Premier League e também da Espanha para contar com o lateral direito Wesley. Ou seja, rapaziada, é o que eu falei para vocês, que o Aston Villa veio a primeira vez, colocou 15 milhões de euros e de pronto, rapaziada, a diretoria do Flamengo já recusou e não aceitou. E dessa vez, a própria diretoria do Aston Villa pretende aumentar o valor e vir ali com um caminhão de dinheiro para tentar seduzir o lateral do Flamengo. E é o que eu falo sempre para vocês, né, rapaziada? Depois do Super Mundial de Clubes, a diretoria do Flamengo, de José Boto e Mbappé, rapaziada, vai ficar ali bastante impossível de segurar o lateral Wesley. Até porque, galera, nesse exato momento, a diretoria do Flamengo tá segurando o Wesley, rapaziada, com unhas e dentes, com todas as forças. Porém, é como se a gente estivesse vendo, né, rapaziada? O Flamengo tentando segurar o Wesley, o concorrente tentando agarrar o jogador a todo momento e o próprio jogador, rapaziada, querendo se sair do Flamengo. Até porque todo mundo sabe do desejo do Wesley de jogar na Europa, né, rapaziada? Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui pra vocês, né, galera, a provável escalação do Mengão no jogo de hoje contra o Botafogo da Paraíba. Olha só, rapaziada, no gol vem Matheus Cunha, na zaga Léo Ortiz e o zagueiro Danilo. Nas laterais vem o Varela e o lateral Ayrton Lucas. No meio, rapaziada, Everton Araújo, Alan e Gonzalo Plata numa ponta, Luiz Araújo na outra ponta, Michael, e de centroavante, hoje o técnico Felipe Luiz decidiu optar por Bruno Henrique. Ou seja, rapaziada, vamos pra cima do Botafogo da Paraíba, até porque hoje é a estreia do Mengão. E só quero agradecer, galera, a vocês que vieram aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveram no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada, vocês são foda. E você aí que tá me assistindo agora, é flamenguista, só que ainda não se inscreveu no meu canal, corre, galera, dá essa força, dá essa moral, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque todo dia, rapaziada, pode ter certeza, eu tô na luta e na batalha pra trazer informações pra vocês. Então, galera, como forma de agradecimento, eu já peço, senta o dedo no like, senta o dedo também pra se inscrever no canal e vamos rumo aos 1000 inscritos, porque eu sei, viu, rapaziada, eu sei, eu tenho certeza que vocês são foda. Valeu!